Fala galera, beleza? Meu nome é Rafael Gondim e eu tô aqui para gravar mais uma aula de direito penal para vocês, mais especificamente da parte geral. A gente vai falar hoje sobre concurso de crimes, beleza galera? Tá lá no artigo 69, 70 e 71 do Código Penal. Tá? Então a gente vai falar do concurso material de crimes, concurso formal de crimes e do crime continuado. Beleza? Tranquilo? Vai para a tela aí que eu vou mostrar para vocês primeiro a introdução aí, como é que tá no nosso slide, né? Olha só. O que é concurso de crimes, galera? Concurso de crimes é quando a gente tem mais de um crime, né? Quando a gente, com uma ou várias condutas, pratica mais de um crime. Então, o tratamento que o Código Penal dá quando acontece isso é um tratamento específico, especial, a partir do artigo 69. E é isso que a gente vai ver no artigo 69 daqui a pouco, tá bom? E no concurso de crimes a gente tem alguns sistemas que são aplicados no cálculo da pena. Então, vamos lá para a tela para vocês verem quais são esses sistemas. Olha aí, ó. Sistema do cúmulo material, em que as penas são somadas, tá? E o sistema da exasperação, em que a gente vai escolher uma única pena e vai majorar essa pena. Vocês estão vendo aí que existe também o sistema da absorção, que era previsto para os crimes falimentares. No entanto, a nova lei dos crimes falimentares, ela diz que se aplicam os sistemas previstos no Código Penal. Então, não existe mais esse sistema da absorção dos crimes falimentares. Já que a gente vai ter que aplicar o que está previsto no Código Penal, tem essa remissão aí ao Código Penal, e no Código Penal não existe o sistema da absorção, em que era punido por apenas um único crime. Então, a gente vai continuar aplicando só os dois que estão no Código Penal, o sistema da exasperação e o sistema do cúmulo material, beleza? Então, com isso, a gente consegue começar a falar de concurso material previsto no artigo 69 do Código Penal. Vamos para a tela, olha o que diz aí o artigo 69 do Código Penal. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e detenção, executa-se primeiro a de reclusão, tá? Então volta para mim, olha só. A gente tem então o que no concurso material? A gente tem uma pluralidade de crimes praticada por uma pluralidade de condutas. Então, o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica mais de um crime. Então, são várias ações que resultaram em vários crimes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar tudo. É o sistema do cúmulo material, que ele está falando aí. Ele vai somar todas as penas. Tá? Então, eu vou pegar todos os crimes que ele cometeu, eu vou calcular as penas de maneira separada de cada crime, e no final eu somo tudo. Beleza, galera? Então, como requisitos, olha aí, ó, a gente tem pluralidade de condutas e pluralidade de crimes, tá? E no finalzinho, ó, lê ali, ó, no caso de aplicação cumulativa de pena de reclusão e detenção, executa-se primeiro a reclusão. Então, olha só, um exemplo que acontece, né? A gente pode ter um crime em que a pena é de reclusão junto com um crime em que a pena é de detenção. E aí, praticados esses dois crimes, você não vai somar a pena de reclusão com a pena de detenção. Você não vai aplicar o cúmulo material. O que você vai fazer? Você vai executar primeiro a pena de reclusão e depois a pena de detenção. Aí está falando aí no nosso artigo 69. Beleza, pessoal? O que mais? Olha só o que diz aí o parágrafo 1º. Olha lá. Na hipótese desse artigo, quando a gente tiver sido aplicada a pena privativa de liberdade não suspensa por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição de que trata o artigo 44, que é a substituição por penas restritivas de direitos. Então, olha aqui, ó. O que esse artigo 69, parágrafo 1º está dizendo? Se eu tiver uma pena privativa de liberdade que não está suspensa, ou seja, uma pena privativa de liberdade que o agente está cumprindo, vai ter que cumprir, eu não tenho como, no outro crime que eu estou condenando junto, eu colocar uma pena restritiva de direitos. Não tem como, porque fica incompatível ele cumprir ao mesmo tempo a pena privativa de liberdade e a pena restritiva de direitos. Só que interpretando ao contrário, o que a gente tem? Se ele fala o seguinte, ó, vai para a tela de novo aí. Se ele fala o seguinte, quando tiver sido aplicada a pena privativa de liberdade não suspensa, fica incabível a substituição. O que significa? Que se a pena privativa de liberdade tiver suspensa, aí é cabível a substituição da outra pena por restritiva de direitos. Então a gente teria uma hipótese em que teria uma pena privativa de liberdade que está suspensa pelo sursi
e uma pena restritiva de direitos, porque fica compatível. Eu consigo, durante o sursi de uma pena privativa de liberdade, cumprir uma outra pena restritiva de direitos. E uma outra forma também, volta para a tela, olha lá, uma outra forma é se eu tiver um regime aberto. Então, se eu tiver uma pena privativa de liberdade em regime aberto, eu posso substituir a pena do outro crime que está em um concurso por restritiva de direitos, porque eu também vou ter compatibilidade. Então, esse é o critério que você vai usar, é a compatibilidade. Se eu tiver compatibilidade entre a pena privativa de liberdade e a restritiva de direitos, eu vou poder substituir a outra pena por restritiva de direitos. E quando que eu vou ter compatibilidade? Quando a pena privativa de liberdade estiver ou suspensa ou regime aberto, que aí nesses casos eu consigo estar executando simultaneamente uma pena restritiva de direitos de outro crime. Beleza, galera? Tranquilão? Muito fácil, né? O que mais? Olha o parágrafo 2º, olha o que ele fala aí no parágrafo 2º. Quando forem aplicadas penas restritivas de direito, o condenado cumprirá simultaneamente as que forem compatíveis e sucessivamente as demais. Então olha aí como é que eu botei lá embaixo no slide para você, olha só. Se tiver compatibilidade entre duas penas restritivas de direitos, elas vão ser executadas de maneira simultânea, ele vai cumprir simultaneamente as duas penas restritivas de direito. Se não tiver compatibilidade, ele cumpre primeiro uma e depois a outra. Beleza, galera? Tranquilão? Isso é concurso material de crimes, muito fácil. Agora vamos para o concurso formal de crimes. Vai para a tela, olha o que está falando aí o nosso artigo 70 do Código Penal, olha lá. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis, ou se iguais, somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 até a metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. Então, pessoal, olha só. No concurso formal de crimes, o que a gente tem? Uma única conduta que gera mais de um crime. Então, a gente, mediante uma única conduta, ele vai praticar 2 crimes simultâneos. Nesse caso, a gente usa em regra o sistema da exasperação. Se forem 2 crimes iguais que ele está praticando com essa única conduta, eu vou pegar uma pena só e aumentar. Se forem 2 penas diferentes, eu vou pegar a maior e vou aumentar. Isso é a regra do artigo 70 do Código Penal, tá? Do sistema da exasperação no concurso formal. Só que ele termina no finalzinho trazendo o concurso formal impróprio. Vamos ler aí de novo, olha lá. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos. Então, o que ele está dizendo? Se eu tiver uma só ação, mas os 2 crimes que eu cometi, eu tive desígnios autônomos, ou seja, separados, eu não vou aplicar o sistema de exasperação. Ele fala que as penas se aplicam cumulativamente, ou seja, ele faz remissão ainda ao parágrafo anterior, que é o do concurso material, que a gente soma as penas. Então ele fala o seguinte, olha, a regra do concurso formal é você aplicar o sistema de exasperação. Agora, se por acaso eu tiver no concurso formal desígnios autônomos, eu queria praticar os 2 crimes, não foi uma coisa assim, nossa, sem querer pratiquei 2 crimes, entendeu? Eu quis praticar esse crime, eu quis praticar esse, e aproveitei uma única conduta para praticar os 2. Nesse caso, tendo esse desígnio autônomo de praticar cada crime, eu vou ter uma soma das penas. Eu vou aplicar o sistema do cúmulo material. Esse aí é o concurso formal impróprio que a gente chama, tá? Então, na regra do caput, a gente tem um concurso formal próprio, em que se aplica o sistema da exasperação, e no finalzinho, um concurso formal impróprio, em que eu aplico o sistema do cúmulo material. E é muito fácil. Quer ver um exemplo? Olha só. Acontece bastante o crime de homicídio praticado por 2 pessoas, sendo que uma delas é um menor de 18 anos. Então, nesse caso, eu vou ter um crime de homicídio e um crime de corrupção de menor. E esses 2 crimes são praticados em concurso formal próprio, segundo a jurisprudência. Diferente seria, quer ver um outro exemplo? Eu estou dirigindo e sem querer eu descuidei e eu atropelei 2 pessoas e matei 2 pessoas. Nesse caso, eu tenho também um concurso formal próprio, com uma única ação, eu atropelei e cometi 2 crimes de homicídio. Agora, concurso formal impróprio. Imagina que o agente ele entra num ônibus de linha.
tá? E ele resolve roubar todos os passageiros. Vocês percebem que ele pode escolher se ele vai roubar um passageiro só, 2 passageiros, 3 passageiros, todos os passageiros. É uma coisa que ele controla. Fala, olha, eu quero roubar mais de um, eu quero roubar esse. São desígnios autônomos de vários roubos. Então ele quer praticar vários roubos. Então a jurisprudência entende que nesse caso a gente tem um crime, um concurso formal impróprio, porque são desígnios autônomos. Então as penas são somadas, beleza, pessoal? Volta para a tela aí, olha só a continuação do slide, tá? Como eu já falei aí, só para terminar para vocês verem, ó, sem desígnios autônomos, concurso formal próprio, com desígnios autônomos, concurso formal impróprio. E aí é o seguinte, olha o que diz o parágrafo único, continua aí na tela, olha lá. Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do artigo 69. Então volta para mim. Isso aí é o chamado concurso, é o cúmulo material benéfico, tá? O que é o cúmulo material benéfico? Esse exemplo que eu dei do homicídio com corrupção de menor. Imagina o seguinte, eu teria a pena, eu vou ter o sistema de exasperação, né? Que como diz no caput artigo 70, a pena aumenta de 1/6 até a metade, tá? Então imagina o seguinte, eu vou ter uma pena de homicídio e uma pena de corrupção de menor, em que eu vou aplicar só a mais grave e aumentar 1/6. Então imagina que, por que existe isso? Primeira coisa, por que existe a exasperação? É um benefício para o réu, né? O legislador ele quis dar um benefício para o réu de não aplicar todas as penas, aplicar só a mais grave e aumentar 1/6 até a metade, correto? Então, nesse caso do homicídio e da corrupção de menor, imagina o seguinte, no homicídio ele pega uma pena aí de 12 anos, na corrupção de menor ele pega uma pena de 1 ano. O que eu vou fazer de acordo com o sistema da exasperação, já que é um concurso formal próprio? Eu vou pegar a mais grave, 12 anos, e vou aumentar 1/6. 1/6 de 12 anos é 2 anos. Então, eu vou pegar 12 anos e aumentar 2 anos, vai para 14. Mas, poxa, isso aí é pior do que se eu tivesse somado. Se eu tivesse somado, eu ia somar 12 anos com 1 ano da corrupção de menor. Então, pô, se o legislador criou o sistema de exasperação para beneficiar o réu, mas nesse caso está prejudicando. Então, se está prejudicando, eu vou usar o que é melhor para o réu. O que foi melhor para o réu, então? A soma. Então, volta para a tela. É isso que ele fala no parágrafo único. Não poderá a pena exceder a que seria cabível na regra do 69, que é a do cúmulo material. Se por acaso eu aplicando a exasperação, eu perceber que a pena excedeu a pena que seria, no caso da soma, eu vou aplicar a soma, porque eu quero aplicar sempre o que for mais benéfico para o réu. Beleza? Vai para o slide aí, o que mais que a gente tem? A gente tem agora o nosso famoso crime continuado, pessoal. Olha lá o que fala o artigo 71 do Código Penal. Vamos ler junto, olha lá. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie, e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas ou a mais graves se diversas, aumentada, em qualquer caso, de 1/6 a 2/3. Volta para cá, olha lá. O que é o crime continuado, pessoal? É o seguinte, um agente pratica vários crimes reiteradamente, vários crimes, todos idênticos, tá? Então ele pratica um crime, outro crime, outro crime, outro crime, mesmo jeito de agir, mesma condição de tempo, é sempre na mesma hora do dia, é sempre com a mesma forma de agir, é sempre no mesmo lugar. Nesse caso, por questões de política criminal, de acordo com o STF, tá? Por questões de política criminal, para fins de cálculo da pena, a gente considera que ele cometeu um crime único, em vez de cometer todos os crimes. Beleza, pessoal? E qual que é o sistema utilizado no artigo 71? O da exasperação. Só que em vez de ser de 1/6 até metade, igual a gente viu no concurso formal, a pena aumenta de 1/6 até 2/3. Beleza? Volta aí para a tela que a gente vai ver a continuação do slide. Olha lá. Então, política criminal aí eu já falei com vocês. Quais são os requisitos, então? Pluralidade de condutas que geram vários crimes da mesma espécie que tenham um elo de continuidade. O que é esse elo de continuidade? Mesmas condições de tempo. O que a jurisprudência entende por mesmas condições de tempo? Quando que eu sei, olha, esse crime aqui teve as mesmas condições de tempo? Quando os crimes foram praticados dentro de um prazo de 30 dias. Então foram vários crimes que ele praticou, mas foi dentro de 30 dias e tudo igualzinho. Então eu vou considerar para calcular a pena um crime único, aumentando a pena de 1/6 até 2/3. O que mais? Mesmas condições de lugar. O que a jurisprudência entende como mesmas condições de lugar? Mesma comarca, ou no máximo comarca vizinha, tá?
praticando vários crimes iguaizinhos, no mesmo horário, no período de 30 dias, na mesma comarca ou nas comarcas vizinhas, aí a gente tem a aplicação do sistema de exasperação. E mesmo modo de agir, é o mesmo modus operandi, né? Ele faz a mesma coisa, todos os crimes ele cometeu da mesma forma, são vários furtos idênticos que ele cometeu, né? Vários estelionatos idênticos que ele cometeu. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Nada, né? Muito fácil. Agora, uma questão importante é que o artigo ele fala de crimes da mesma espécie. Durante muito tempo, a jurisprudência vinha decidindo que crimes da mesma espécie eram aqueles crimes previstos no mesmo tipo penal, no mesmo artigo. Se não fossem crimes previstos no mesmo artigo, não era possível aplicar o crime continuado. Por exemplo, um furto e um roubo. Entendeu? Um estupro e um estupro de vulnerável não era possível, porque são previstos em tipos diferentes. Atualmente, o que a jurisprudência entende, o STJ entende? Que são crimes da mesma espécie, aqueles crimes que tutelam o mesmo bem jurídico. Então, se você cometeu o crime que tutelava o mesmo bem jurídico, mesmo que previsto em outro artigo, você pode aplicar o crime continuado, considerando que são crimes de mesma espécie. Tem algumas exceções, né? Por exemplo, roubo e extorsão, o STJ entende que não são da mesma espécie, assim como o roubo e a extorsão mediante sequestro, o STJ também entende que não são da mesma espécie. O roubo e o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, o STJ também entende que não são crimes da mesma espécie. Então, algumas exceções, tá? É importante você saber. Beleza? O que mais? Continua na tela aí. Olha lá. Acabei de falar da mesma espécie. Homogeneidade subjetiva. Volta para cá. Pessoal, tem uma divergência doutrinária com relação à homogeneidade subjetiva. O que é isso? Tem parte da jurisprudência, da doutrina que entende que, além dos requisitos que a gente já viu, que são requisitos objetivos, teria que estar presente também um requisito subjetivo, que seria um dolo geral do agente. Ou seja, eu só posso considerar que ele cometeu um crime único se a intenção dele, desde o começo, era cometer um único crime. Uma coisa só. Um crime dependendo do outro crime. Eu fui lá e furtei um veículo para usar esse veículo para furtar uma casa. Entendeu? Depois eu fui e peguei as coisas que eu furtei nessa casa e usei para furtar outra casa, não sei, tá? Então tem que ter uma ligação de um crime para o outro. Um crime depende do outro. Ele pensou no todo e praticou vários crimes que ele já tinha planejado. E não no caso dele praticar vários furtos à residência de maneira aleatória. Só porque ele praticou vários furtos a residências de maneira aleatória, só porque foram do mesmo jeito, com o mesmo modo de agir, eu vou entender que foi um furto só. Então eu furtei 30 residências em uma semana. Aí eu vou responder por um furto porque eu furtei 30 residências na mesma condição de tempo, de modo, etc. Então, a parte da doutrina entende que tem que ter o critério subjetivo e parte entende que não tem que ter o critério subjetivo. O que o STJ entende? Que tem que ter o critério subjetivo. Tem que ter, tá? Então, para ser considerado o crime continuado, eu tenho que ter uma homogeneidade subjetiva, um dolo unitário, um dolo global do agente. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Vai para a tela aí, olha lá. Falei já da divergência, o que prevalece? Quanto que aumenta a pena? Então, eu num crime continuado, pratiquei 2 crimes nas mesmas condições de tempo, modo de agir e local. Quanto que eu aumento? Então vai para a tela, olha aí o que a jurisprudência tem aplicado, tá? Se são 2 crimes, eu aumento 1/6. Se são 3 crimes, 1/5. 4 crimes, 1/4. 5 crimes, 1/3. 6 crimes, metade. E 7 ou mais crimes, eu aplico a pena, aumento a pena em 2/3. Então, vocês percebem que a jurisprudência aqui, ela usa como critério de majoração da pena a quantidade de delitos. Beleza? Então, quanto mais crimes forem praticados, maior vai ser o aumento que eu vou botar naquela pena. Tá bom, pessoal? Agora, vai para a tela, olha só. Porque existe, além do crime continuado normal, existe o crime continuado específico, que está aí, vocês estão vendo, no artigo 71, parágrafo único do Código Penal. Vamos ler junto, olha lá. Nos crimes dolosos contra vítimas diferentes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias do crime, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do artigo 70 e o artigo 75 do Código Penal.
Então, pessoal, isso aí é o que a gente chama de crime continuado específico. Então, quais são os requisitos para aplicação do crime continuado específico? Além do elo de continuidade, que a gente acabou de ver, mesmas condições de tempo, lugar e modo de agir, crimes da mesma espécie, eu tenho que ter vítimas diferentes, crimes dolosos e crimes que sejam cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, tá? A pessoa. Então, tendo todos esses requisitos, eu consigo aplicar o crime continuado específico, em que o aumento, vocês viram, ele vai até o triplo, né? Parte de 1/6 e vai até o triplo, beleza? Volta aí para a tela, olha lá. Quando ele fala, observadas as regras do parágrafo único do artigo 70, ele está falando do sistema do cúmulo material benéfico, ou seja, se for mais benéfico para o réu somar as penas do que aumentar uma delas em 3 vezes, né, podendo chegar até 3 vezes, é melhor somar as penas. Tá? E ele fala também respeitar das regras do artigo 75 do Código Penal, que é o que fala o limite de cumprimento de pena, que com o pacote anticrime bem atualizado, agora passou de 30 anos para 40 anos, é o máximo que as pessoas podem cumprir de pena privativa de liberdade no Brasil. Beleza, pessoal? Vai para a tela de novo, olha lá. É possível, então, que seja aplicado o crime continuado em crimes dolosos contra a vida, em homicídios. Então, um cara que comete vários homicídios, eu posso aplicar o crime continuado para ele? Eu posso aplicar uma única pena e aumentar de 1/6 até 3 vezes essa pena? O que vocês acham? A gente tem a súmula 605 do STF. E essa súmula fala o seguinte: não é possível aplicar o crime continuado nos crimes dolosos contra a vida. Não se aplica a continuidade nos crimes dolosos contra a vida. Isso que dizia a súmula 605 do STF. No entanto, ela foi feita antes da mudança desse artigo 71, parágrafo único do Código Penal. Quando veio o artigo 71, parágrafo único, prevendo a possibilidade de aplicação do crime continuado nos crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, aí essa súmula 605 perdeu todo o seu efeito, né? E isso que decidiu, inclusive, o STJ, tá? Falou, olha, não tem mais efeito a súmula 605 e os crimes dolosos contra a vida podem ter aplicação da continuidade delitiva. Beleza, galera? O que mais? Vai aí para a tela, olha só. Já falei do sistema de exasperação, só que uma coisa interessante, volta para mim aqui. O que é interessante? Vocês viram que no artigo 71, no caput, quando a gente falou da exasperação, o critério da jurisprudência para aumentar a pena era a quantidade de crimes. Então, quanto mais crimes foram praticados, maior ia ser a pena, maior ia ser o aumento, 1/6, 1/5, 1/4, etc. Aqui, no crime continuado específico, eu vou utilizar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Os antecedentes, a culpabilidade, a personalidade, a conduta social, as circunstâncias e consequências do crime. Então, são critérios diferentes. No crime continuado normal, genérico, eu uso a quantidade de crimes. No crime continuado específico, eu uso as circunstâncias do artigo 59. Beleza? Outro ponto importante, pessoal, é a súmula 711 do STF, que fala, olha só, vamos para a tela aí, para a gente ler junto. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. O que acontece? Como o crime continuado é um crime considerado pela política criminal um crime único, imagina que ele vai desse dia aqui até esse dia aqui. Beleza? Tá aqui o crime continuado. Se aqui, no meio do crime continuado, vem uma lei nova, vocês concordam que todos os crimes que foram praticados daqui para cá, do crime continuado, eles foram praticados já na vigência da lei nova. Não é isso? Então, o que a súmula está dizendo? Olha, se o crime continuado termina depois que a lei nova já está vigente, ou seja, a lei nova já está vigente aqui na linha do tempo. Então, já teve a prática de crime continuado, né, dos crimes que compõem o crime continuado dentro da lei nova, na vigência da lei nova. Então, eu vou aplicar essa lei nova, ainda que ela seja prejudicial. Beleza? É isso que fala a súmula 711 do STF. Tem que saber isso? Lógico que não, tá? Só se você quiser passar, porque, olha, isso aí é muito importante. Muito importante. Beleza? Volta para a tela para a gente fechar. Olha lá. Possibilidade do crime continuado com concurso formal no mesmo contexto. Então, na tela você está vendo aí que o STJ entende que não e o STF entende que sim. Eu vou dar um exemplo, tá? Imagina o seguinte. Imagina que eu entrei dentro de um ônibus e roubei, no caso, 5
passageiros. A gente viu que isso é concurso formal, impróprio, mas é formal. Aí imagina que amanhã eu entrei de novo no ônibus e furtei mais 5 passageiros. Aí depois de amanhã eu entrei de novo no ônibus, no mesmo horário, no mesmo modo de agir, nas mesmas circunstâncias, e roubei mais 5 passageiros. Então você percebe que eu tenho, em cada entrada de ônibus, eu tenho vários crimes que eu aplico o concurso formal. E são várias entradas dentro de ônibus em dias diferentes, das mesmas condições, com elo de continuidade. Então eu teria um crime continuado. Então o STJ entende que não é possível você aplicar os dois, porque teria um bis in idem, e o STF fala nada disso, não tem bis in idem nenhum. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Toda vez que ele entrou no ônibus, ele cometeu vários crimes. Para eu achar a pena do crime entrar no ônibus, eu tenho que fazer o concurso formal. Então eu vou achar a pena aqui, ó, vários concursos formais. Achei uma pena, achei outra pena do ônibus, outra pena do ônibus. Depois que eu tiver todas as penas, aí eu faço o crime continuado. Pego a maior e exaspero de acordo com o que está previsto no artigo 71. Beleza? Para fechar a gravação dessa aula, vamos aí para a tela de novo, olha lá. Concurso de crimes e prescrição. Né? Eu botei aí, separado. O que significa isso, pessoal? Olha só, se você tem mais de um crime, como é que você calcula a prescrição? De cada crime separado. Então, eu vou calcular a pena de cada um deles de maneira separada, todos são assim, e eu vou ver se está prescrito ou não, separadamente, antes de somar ou antes de exasperar a pena. Em todos os outros exemplos que eu vou dar aqui, a gente primeiro soma a pena para depois resolver a situação. Volta para a tela aí, olha lá. Sursi. Então, para eu saber se eu aplico a suspensão ou não, eu tenho que somar a pena. Só depois de somar a pena que eu vou ver se os requisitos estão cumpridos. O que mais? Juizado especial, em que a pena não pode ultrapassar 2 anos. Né? Tem que ser um crime de menor potencial ofensivo. Se somando as penas passou 2 anos, não é mais competência do juizado especial. Prisão preventiva. Para ser possível uma prisão preventiva, a pena tem que ser maior que 4 anos. Pena máxima. Então eu somo primeiro os crimes, se a pena máxima dos dois somados for maior que 4 anos, pode ter prisão preventiva. Fiança, eu só posso arbitrar fiança se a pena for menor que 4 anos. Se eu somar as duas e passar de 4 anos, já não cabe mais a fiança. Beleza? Eu não analiso eles de maneira separada. Então, pessoal, com isso, eu encerro aqui essa aula do concurso de crimes em que a gente viu concurso material, concurso formal e o crime continuado. Beleza? Sigam aí as redes sociais, tá? Professor Cenoura ou Rafael Cenoura, que é meu Instagram pessoal. E também no YouTube, tá? Sigam aqui, ó. Inscreva-se no canal do Cenoura. Também ative o sininho, curta, indique para os amigos se você gostou. Se você não gostou, indique para os inimigos, não tem problema, tá? O importante é estar divulgando essa aula aqui para a galera. Valeu? Um abraço e até a próxima.